Olá, tudo bem? Agora vamos começar a nossa aula desvendando os perfis comportamentais. O objetivo dessa aula é que você entenda como cada perfil comportamental se comporta e também como ele se comunica, para que você consiga ter melhores resultados na sua entrevista de emprego que você realizar, para você ser mais assertiva. Então, vamos para a aula? Essa aula foi baseada na teoria do DISC, que é um método, né? O método DISC. O DISC, ele não é um teste psicológico, mas sim um teste comportamental situacional. Ele também não é um teste de personalidade. Por isso, ele pode ser utilizado por qualquer profissional, desde que tenha conhecimento, porque ele não é um teste psicológico, pois o teste psicológico só pode ser aplicado por psicólogos e ele é usado para avaliação psicológica. Por isso que ele não é um teste psicológico. Atualmente, a maioria das empresas estão utilizando esse instrumento de análise comportamental situacional em seus processos seletivos, porque ele tem um custo extremamente baixo. Por isso que é importante que você conheça esse método para que você seja assertiva. Basicamente, o método DISC, ele divide as pessoas em 4 grupos: dominância, influência, conformidade e estabilidade. Vamos começar então falando sobre o perfil dominante, também conhecido como perfil executor. Esse tipo de perfil é aquele tipo de comportamento situacional que são mais autoconfiantes, eles gostam de desafios, são competitivos, eles são ousados, práticos, resilientes, gostam muito de liderar, preferem fazer do que delegar, buscam ser mais ágeis, mais rápidos e têm a mania de atropelar processos. Por eles serem assim, eles delegam um pouco, eles têm dificuldade de delegar tarefas. Eles preferem resolver tarefas, executar tarefas. A palavra-chave que melhor define eles são intolerantes. E a emoção predominante deles é a raiva. A raiva aqui não é aquela raiva tipo, nossa, que raiva de socar uma parede, bater na mesa com força, sabe? Não é esse tipo de raiva. É uma raiva de quero fazer logo. Ai, aquela raiva assim de emoção de tipo, vou estourar a boca do balão, eu vou arrebentar nas vendas. Sabe? É essa raiva. É essa energia. E a melhor forma de chamar a atenção deles é pelo visual. Eles são visuais. Dai, mas como assim visual? Eles são atraídos, né, a atenção deles para o que eles veem primeiro, para aquilo que chama a atenção deles, é mais visual. Por exemplo, uma apresentação bem elaborada, bonita, né, de um slide, um relatório bem organizado, visualmente bem organizado. É assim que eles são atraídos. E como que eles tomam decisões? Eles são rápidos, práticos, objetivos. Então, logicamente, a avaliação deles é rápida. Por isso que é importante, a primeira impressão é que fica com eles. Eles são executores natos, então eles tendem a avaliar rapidamente as opções que eles têm disponíveis. E eles focam em dados concretos e fatos. Né? Eles não são subjetivos. E eles procuram informações práticas e relevantes que os ajudem a tomar uma decisão. E eles são objetivos para analisar. Então, eles tentam remover emoções ou qualquer consideração subjetiva da equação para tomar aquela decisão. Eles preferem, então, olhar para os aspectos práticos e tangíveis, palpáveis das decisões que eles precisam tomar. E eles focam na solução e não no problema. Né? Então, eles estão inclinados a focar em soluções práticas e ações concretas. Eles buscam decisões que levem a resultados tangíveis, imediatos, palpáveis. Estão menos inclinados em se perder em detalhes ou análises excessivamente complexas. Eles também têm a questão de confiar na experiência. Frequentemente, eles confiam na experiência passada e em padrões reconhecíveis para tomar decisão. Então, tudo que eles viveram, eles usam como bagagem.
né? Se algo funcionou no passado, então eles estão inclinados a aplicar aquela mesma estratégia novamente. Porque eles gostam de questão de riscos calculados. Apesar de eles terem ação rápida, né, rápidos, práticos, objetivos, eles não são impulsivos. Eles calculam os riscos envolvidos e estão dispostos a assumir riscos, desde que esses riscos sejam calculados e levem a resultados positivos. Eles também têm a questão de decisão firme. Uma vez que ele toma uma decisão, ele tende a ser firme naquela escolha até o fim. Então, mudar de curso pode ser difícil para eles, especialmente se eles já começarem a implementar uma decisão. E eles têm autonomia na decisão. Eles preferem decidir sozinhos. Eles não são de pedir opinião, né, dos outros para decidir, porque eles são rápidos, práticos e objetivos. Por isso, a melhor forma de se comunicar com esse tipo de perfil é ser direto e conciso, rápido, prático e objetivo. Você precisa evitar com esse tipo de perfil o excesso de detalhes. Vá direto ao ponto em suas observações ou para você apresentar uma ideia. Se eles pedirem detalhes, você dê detalhes, mas detalhes que têm começo, meio e fim, que também sejam objetivos. Então, destaque resultados e conquistas. Mostre para eles aquilo que você fez nas suas experiências anteriores que trouxe um resultado. Então, se você falar, a minha experiência foi essa, eu agreguei valor, entreguei esse resultado, é isso que eles querem saber. Então, para ir para a entrevista com esse tipo de perfil, que normalmente são líderes, gestores, CEOs, você tem que ir preparado, porque eles apreciam a preparação que você demonstra para aquela entrevista e eles ficam impressionados se você conhece os detalhes da sua área, detalhes também da empresa que você está se candidatando. Isso chama a atenção deles. Lembra? Visual, aquilo que você mostra. Então, é muito interessante você falar das suas soluções, das suas ações, mostrando coisas que você fez nos outros trabalhos, nas outras experiências, que mostra a sua capacidade de resolver problemas de forma prática e eficiente. Não, sempre lembrando, não é para mentir na entrevista, você trazer dados reais do que você fez, mas de maneira assertiva. Agora vamos falar do perfil influente, também conhecido como comunicador. Esse perfil, eles, para chamar a atenção deles, é pela audição, aquilo que eles ouvem. As características principais deles é que eles são entusiasmados, criativos, otimistas, relacionais, ativos, se atraem pela novidade e são muito empolgados. E a palavra que melhor define eles é sociável, porque eles realmente são sociáveis, são relacionais, eles gostam de socializar com as pessoas, de conversar, de se comunicar. A emoção predominante deles é otimismo. E a motivação deles é o reconhecimento. Eles precisam desse reconhecimento dentro do trabalho. E por eles serem tão relacionais, tão sociáveis, eles têm facilidade para delegar. Então, eles delegam muito. Isso para eles é natural. E eles tomam decisão como? A decisão deles tem uma questão de envolvimento social, porque eles valorizam as interações sociais e consideram o impacto dessas decisões sobre outras pessoas. Eles também vão pela intuição e emoção, né? Eles podem confiar na hora de tomar uma decisão em sentimentos sobre as pessoas ou situações ao fazer escolhas. Eles estão sempre buscando conexões emocionais com as opções disponíveis. Eles são relacionais, então eles focam também nas relações pessoais e eles vão tender a optar em decisões que vão promover a harmonia do grupo, para evitar conflito. E eles focam também na persuasão. Eles são naturalmente persuasivos, se comunicam muito bem. Então, eles podem tomar decisões que acreditam que vai ser popular, uma decisão que vai ser popular e melhor aceitável entre o grupo ali que ele lidera. Então, porque eles buscam apoio e aceitação da sua rede social. Então, eles vão buscar pessoas que tenham essa coesão
com o grupo. E eles têm aversão a conflitos. Então, eles sempre valorizam ambientes positivos, onde ele evita decisões que levem a tensões ou discordâncias. Eles também são abertos a novas ideias. Então, eles estão dispostos a experimentar algo novo e, portanto, podem tomar alguma decisão que pode parecer mais emocionante ou inovadora. São otimistas, como eu disse lá atrás. Então, eles podem optar por oportunidades que veem que para eles são promissoras ou emocionantes, né? Então, eles têm essa forma, né, de lidar com as coisas. E qual que é a melhor forma de se comunicar com esse tipo de perfil? Normalmente eles estão na área da comunicação, normalmente eles estão na área do marketing, né, de vendas também. Então, é necessário com eles estabelecer uma conexão pessoal, porque eles valorizam essa conexão. Então, é interessante que você esteja ali genuinamente interessado em estar naquela entrevista, que demonstre para eles que você está interessado no que eles estão falando, que você realmente está ouvindo, está prestando atenção. Então, é legal você ser expressivo também com esse tipo de perfil, né, durante uma conversa, porque eles respondem bem a sinais visuais de envolvimento e entusiasmo. É por isso que tem que mostrar interesse, entusiasmo estar naquela entrevista. Eles também gostam de compartilhar histórias e experiências. Então, ao responder as perguntas, inclua exemplos vivos, experiências relevantes que demonstrem as suas habilidades e conquistas, trazendo um exemplo das suas experiências anteriores. Sempre lembrando, foco, objetivo, focado, objetivo, assertivo, né, com a boa comunicação, começo, meio e fim. Eles também valorizam quando você é colaborativo, né? Porque eles valorizam o trabalho em grupo e podem ser atraídos por candidatos que enfatizam essa colaboração, o espírito em equipe. Então, se você foi assim nas suas outras experiências, você pode trazer isso também na sua fala no momento da entrevista. Sempre lembrando, não mentir, não inventar, ser autêntico. Por isso, mostre entusiasmo ao falar com eles. Mostre que você está empolgado em compartilhar suas experiências, em falar com aquela pessoa. E demonstre também flexibilidade, porque eles podem optar por candidatos que estão dispostos a explorar diferentes maneiras de abordar os desafios. Agora vamos para o próximo perfil, que é o estável, também conhecido como planejador. Eles são sinestésicos, ou seja, a sensação que eles recebem, que eles percebem, eles vão por sensações. Eles são muito pacientes, calmos. Eles também são metódicos, consistentes, conservadores. E eles preferem fazer junto. Eles gostam de rotina e buscam ajudar, buscam servir. Por isso eles têm facilidade, né, em ser previsíveis, né? Eles são previsíveis, tanto que é a palavra que melhor define eles. E eles também delegam muito por serem assim, porque eles gostam de fazer juntos. A emoção predominante desse tipo de perfil é emocional. E a motivação deles é a segurança, guarde isso. E a forma que eles tomam decisões. Eles fazem uma avaliação cuidadosa. Eles consideram todas as informações disponíveis e ponderam as alternativas e pensam bastante nas possíveis consequências de tomar aquela decisão. Eles também têm o hábito de minimizar riscos. Eles vão optar por decisões que minimizem a possibilidade de perturbação ou de mudança abrupta, porque eles são metódicos, gostam de rotina. Eles também têm adesão a procedimentos, gostam de processos. Então, eles confiam em estruturas existentes e processos já estabelecidos ao tomar decisões, porque eles buscam consistência e confiabilidade. Por exemplo, é muito comum ver esse tipo de perfil em perfis mais administrativos, financeiros, auditorias, RHs, muito comum. Eles também consideram o impacto nas relações. Então, eles se preocupam
com o impacto de suas decisões nos relacionamentos pessoais e profissionais. Então, eles vão evitar decisões que possam prejudicar ou criar conflitos nas suas relações. E a melhor forma de se comunicar com eles é ser estruturado e organizado, porque eles gostam de comunicação que segue um fluxo lógico, coerente, começo, meio e fim, de forma clara, de forma organizada, objetiva. Então é interessante você demonstrar também para eles estabilidade. Quando você for falar das suas experiências anteriores, fala de forma consistente, enfatizando a sua capacidade de manter a calma em situações de pressão. Se isso for verdade, é claro, né? Não vale mentir. Seja paciente e demonstrativo com ele. Se o entrevistador pedir para você dar mais detalhes, seja paciente e responda as perguntas, né? Porque eles gostam de explicações completas e detalhadas. Mas eu sempre digo, seja objetivo, focado e assertivo. Se ele te pedir mais detalhes, dê mais detalhes. Sempre lembrando, começo, meio e fim, focado, objetivo e assertivo. E eles gostam quando você fala sobre a sua adesão aos processos, se você realmente gostar de seguir processos, é claro. Se você gostar, seja claro se você consegue seguir procedimentos e protocolos, porque se você gostar, isso vai demonstrar para esse tipo de perfil que você se encaixa bem em ambientes onde a consistência e a conformidade são valorizadas. É importante também com esse perfil você ser transparente, ser honesto e transparente em suas respostas, porque eles apreciam sinceridade e principalmente integridade. E se você fazer perguntas sobre a cultura da empresa, você vai chamar mais atenção ainda desse tipo de perfil. Você vai criar uma boa impressão, perguntar para eles sobre políticas de longo prazo, quais são as estratégias da empresa de desenvolvimento profissional. Isso vai chamar a atenção desse tipo de perfil. E nós temos o último perfil, que é o conforme analista. Esse perfil, eles são digitais, ou seja, eles gostam de fatos palpáveis, ver para crer. Então, eles são muito estratégicos, detalhistas, organizados também, disciplinados, reservados e buscam por fazer o que é certo. Para esse tipo de perfil, eles são certo, certo, errado, errado. Não tem meio termo, né? E eles são muito críticos, tanto que é a palavra que melhor define eles, críticos. A emoção predominante aqui é o medo, e a motivação deles são regras, seguir regras. Por eles serem assim, tão assim certinhos, né? Eles delegam um pouco. Porque é aquele perfil que acredita que nem tudo o pessoal dá para fazer, porque não vai fazer certo. Então eles têm essa dificuldade de delegar, eles precisam trabalhar essa habilidade, né? Desenvolver essa habilidade. E a melhor forma que eles tomam decisões assim é avaliar cuidadosamente também. Eles também gostam de considerar todas as informações disponíveis, ponderar e pensar nas alternativas possíveis para verificar as consequências que podem surgir daquela tomada de decisão. Eles também minimizam riscos, né? Então, eles tendem a evitar riscos que são desnecessários e vão preferir escolhas seguras e comprovadas, né? Porque lembra, eles têm lá a questão do medo, né? Eles optam por decisões que vão minimizar essa possibilidade de perturbação também, mudança abrupta, assim como o perfil anterior. Eles são muito parecidos em algumas coisas. Eles também têm adesão a procedimentos, né? Gostam de regras, gostam de procedimentos, né? De consistência, de confiabilidade. E eles têm uma questão de consultar os outros para tomar decisões, né? Eles podem consultar colegas, amigos ou especialistas para obter uma outra visão, para uma melhor decisão. Então, a perspectiva dos outros aqui, ela é muito valorizada, desde que venha de fontes confiáveis. E eles também consideram o impacto nas relações, porque eles se preocupam com isso no seu dia a dia, no meio pessoal e profissional. Eles vão tentar evitar decisões que vão criar conflitos nas relações de trabalho,
porque eles também preferem a estabilidade, escolhas que mantenham a estabilidade da vida, né? Como permanecer em empregos de longo prazo ou viver em um lugar, né, por um período mais prolongado. E a melhor forma também de se comunicar com eles é de forma estruturada e organizada. Então, quando você for conversar com esse tipo de perfil, assim como o perfil anterior, você precisa ter um discurso rápido, prático, objetivo, de maneira mais clara e organizada, porque eles também gostam de um fluxo lógico. Eles também gostam quando você demonstra estabilidade, que você é confiável, que você é estável, quando você fala das suas experiências anteriores. E eles enfatizam muito, olha só uma diferença do perfil com o anterior. Quando você consegue manter a calma em situações de pressão, é algo que esse tipo de perfil leva muito em consideração. E também é necessário com eles ser paciente e demonstrativo, porque eles vão buscar informações detalhadas, né, do que você passa. Eles vão observar muito, muito, muito mesmo. Então, você precisa ser paciente se ele te pedir mais detalhes para você mostrar segurança no que você está falando. Você pode perceber que o perfil conformidade e o perfil estável, eles são muito parecidos em algumas coisas, né? Mas eles também têm as suas diferenças. Eu fiz essa roda aqui, esse círculo, para você entender melhor, porque eles são parecidos em algumas coisas. Então, vamos primeiro falar da dominância e da influência. Ambos são extrovertidos. Só que o influente, ele está mais voltado para pessoas e para colaboração. Enquanto o dominante, ele é mais voltado para resultados e desafios. O influente, ele é mais entusiasmado, ele vai pelo entusiasmo. E o dominante, ele vai mais para o resultado. E ambos estão voltados para a ação. Já o conforme e o estável, eles são ambos introvertidos, né? O estabilidade está mais voltado para pessoas e colaboração, enquanto conformidade está mais voltado para resultados, para desafios. O conforme, ele é mais voltado para decisões que precisam de precisão e para cargos que precisam de precisão, porque ele é um estrategista. E o estável está mais voltado para vagas, né, e para áreas que precisam de suporte, porque ele é muito bom nessa área. E ambos estão mais para estabilidade. Analisando tudo que você ouviu aqui, você conseguiu identificar um pouco em que perfil que você comportamental, situacional que você se enquadraria? Eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.